Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Banco Central admitiu que a inflação deve ficar acima de 10% neste ano. É a primeira vez em 6 anos que o indicador chega a 2 dígitos. O Banco Central aumentou a estimativa da inflação oficial para o ano. Passou de 8,5% para 10,2%. Com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Essa é a primeira vez que a estimativa chegou aos 2 dígitos desde 2015, quando somou 10,67%. A expectativa que consta no relatório de inflação do 4º trimestre deste ano considera a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de juros e de câmbio neste ano e no próximo. O Banco Central também confirmou novamente que a meta não vai ser cumprida em 2021. Pelo sistema vigente no país, para cumprir a meta, o indicador deve chegar até 5,25%. Para 2022, o Banco Central projetou uma inflação de 4,7%. O ex-ministro da Justiça, André Mendonça, toma posse hoje à tarde como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia deve ser restrita. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça vai ser empossado no Supremo Tribunal Federal para a cadeira de Marco Aurélio Melo, que se aposentou ao completar 75 anos. Mendonça tem 48 anos, é pastor presbiteriano e chefiou a AGU e o Ministério da Justiça. Indicado pelo presidente, Mendonça foi sabatinado e aprovado pelo Senado no início do mês por 47 votos a 32. A cerimônia tem participação restrita de autoridades e convidados por causa da pandemia de Covid-19. Bolsonaro informou ao Supremo que fez exame e testou negativo para o coronavírus e que vai comparecer à posse. Todos os participantes devem apresentar o cartão de vacinação ou comprovante de exame RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do evento. A previsão é que cerca de 60 pessoas estejam no plenário, entre ministros em exercício e aposentados, presidentes da República, Câmara, Senado e tribunais superiores, além de convidados pessoais do novo ministro. O Instituto Butantan anunciou que vai começar a atualizar a vacina contra a gripe a partir de janeiro. As doses devem respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O Butantan já está preparando os bancos virais para a atualização do imunizante e no primeiro mês de 2022 já vai começar a produzir os insumos farmacêuticos ativos da vacina contra a influenza. O Instituto, que é o maior produtor de vacinas da gripe do Hemisfério Sul, entregou neste ano 80 milhões de doses contra a gripe H1N1 para o Ministério da Saúde. O Instituto explicou que vai considerar a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que a receita vacinal seja atualizada. O imunizante deve atuar contra 3 cepas do vírus da gripe, as pertencentes à linhagem A, que são H1N1 e H3N2, incluindo a variante Darwin, e outra que pertence à linhagem B, conhecida como B Victoria. Depois da confirmação de epidemia na capital do Rio de Janeiro e em cidades da região metropolitana, a capital paulista reconheceu que os casos de gripe estão aumentando. Falando sobre coronavírus, a França decidiu proibir as viagens não essenciais com o Reino Unido a partir do próximo sábado. Dentro do país, as autoridades tentam lidar com outro problema relacionado à pandemia. Mais de 110 mil passaportes de saúde falsos. A partir de meia-noite de sábado, os viajantes, vacinados ou não, deverão ter uma razão de peso para ir ou voltar do Reino Unido. Também precisarão apresentar um teste negativo e comunicar o endereço na França. Além disso, o isolamento por 7 dias será indispensável na chegada. A variante Ômicron do coronavírus avança rapidamente no Reino Unido. Na quarta-feira, o país registrou um recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com os números oficiais. A França ainda tenta lidar com outra questão relacionada à pandemia. Fontes do Ministério do Interior disseram também nesta quinta que cerca de 110 mil passaportes falsos circulam no país. Cerca de 100 detenções foram feitas e 400 investigações foram abertas desde o começo da obrigação de apresentar este passe para ter acesso a determinados lugares. As prisões têm como alvo tanto os usuários de passaportes falsos quanto as redes de traficantes. Acredita-se que vários médicos e enfermeiros reais são cúmplices do esquema. Vamos
Um super tufão atingiu nesta quinta-feira as Filipinas e obrigou milhares de pessoas a fugir de suas casas. Este é o fenômeno mais potente a afetar o país em 2021. A violência da tempestade obrigou dezenas de milhares de pessoas a deixar suas casas. Na província central de Bohol, os ventos arrancaram telhados e derrubaram árvores. De acordo com a Agência de Gestão de Emergências, mais de 90 mil pessoas tiveram de fugir e procurar abrigo, incluindo muitos turistas nacionais. Os visitantes estrangeiros seguem proibidos de entrar no país devido às restrições pela pandemia de Covid-19. Muitos voos foram suspensos e dezenas de portos permanecem temporariamente fechados. Um alerta foi feito diante da possibilidade de grandes ondas que poderiam provocar inundações fatais em áreas costeiras. Este é o ciclone mais violento registrado este ano nas Filipinas. Um super tufão é um ciclone extremamente violento, equivalente a um furacão de categoria 5 nos Estados Unidos. Apenas 5 deles são registrados a cada ano no planeta. E olha só que alarmante, em 2021 houve um recorde de jornalistas presos em todo o mundo. 488 e 46 foram mortos. O alerta foi feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. O número representa uma alta de 20% na comparação com 2020, é o que afirma o relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Outro recorde é que desse total, 60 são mulheres jornalistas. Ce qui est très impressionnant dans ce bilan annuel 2021. O que é surpreendente neste relatório anual é o número de jornalistas detidos, que é um recorde. Mais de 20%, são 488 jornalistas detidos arbitrariamente em todo o mundo. Isso se deve principalmente ao aumento da detenção em 3 países. Na China, por causa de Hong Kong, em Mianmar e Belarus, onde o ditador Alexander Lukashenko se recusou a aceitar os resultados das eleições e, após as fraudes, organizou uma repressão absolutamente ultrajante. A organiser une répression absolument faramineuse. O número de jornalistas presos não era tão grande desde a criação do balanço anual, em 1995. O texto também destaca que México e Afeganistão continuam sendo os países mais perigosos para o exercício da profissão. O número de jornalistas assassinados caiu este ano, em parte graças ao fim parcial de conflitos armados na Síria, Iraque, Afeganistão e Iêmen. Até 1º de dezembro de 2021, 46 profissionais foram assassinados. Há também 65 jornalistas sequestrados. 28 deles são mantidos em cativeiro pelo grupo extremista Estado Islâmico. As famílias dos repórteres não sabem se estão vivos ou mortos. E falando sobre esporte, olha só, Lionel Messi ganhou um novo mural na Argentina. O craque foi retratado em uma pintura gigante de 70 metros de altura em um prédio na sua cidade natal. A obra intitulada De Outra Galáxia e da Minha Cidade é dos artistas plásticos Marlene Zuriaga e Lisandro Urteaga. Estamos muito emocionados em saber que a magia que Léo transmite foi replicada. É a mesma de quando o vemos jogar, quando o vemos ser, quando o vemos se permitir desfrutar de sua paixão. E este gesto, quando ele segura a mão dele no coração, é mágico. Que essa mensagem seja multiplicada por todo mundo. Multiplique esse mensagem para nós em todo o mundo. Os criadores já haviam exposto outro mural no bairro de La Barrada, onde Messi nasceu. Eles garantem que a família do ídolo está de acordo com as obras. A figura de Messi representa a imagem de niño. A figura de Messi representa a imagem de uma criança, de um homem, da magia, da humildade e de uma pessoa que superou muitos obstáculos quando criança por causa do problema de crescimento. Que venceu muitas adversidades de niño quando tinha seu problemita de crescimento. Messi ganhou sua 7ª bola de ouro neste ano, mais do que qualquer outro jogador de futebol no mundo. O capitão da Albiceleste liderou a seleção argentina, que conquistou a Copa América em julho passado, após 28 anos de seca de títulos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.